Galera, em Dragon Ball Z, todos nós sabemos que foi marcado por diversas lutas insanas. Mas uma dessas lutas, tão insana e tão memorável, e claro, marcou, né, a trajetória de Dragon Ball, foi a primeira vez que o Vegeta lutou contra o Son Goku. Exatamente. Esse duelo implacável, insano e raiz, aquela luta raiz que a gente adoraria, né, que Dragon Ball não tivesse deixado de lado. E todos nós sabemos que mudou muita coisa de lá do clássico pra cá, né? Enfim, o que a gente vai trazer pra vocês hoje? A luta entre o Goku e o Vegeta. Cara, nessa luta em específico, foi provado por muitas vezes e claramente que Vegeta era muito superior ao Goku. Chorem vocês que é fã de Goku, eu também sou. Chorem vocês que ovaciona aí, enche a bola toda aí quando fala em protagonismo. Mas o Vegeta era superior ao Goku. Então vamos entender isso de uma vez por todas agora. Então, Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe que estamos crescendo graças a vocês. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. Todos nós sabemos que lá em Dragon Ball Z, assim como eu falei, muitas lutas aconteceram, mas nenhuma delas foi tão emblemática e tão, digamos, cativante quanto a do próprio Goku e Vegeta, né? O duelo que os dois tiveram pela primeira vez. Por que eu estou falando isso? Cara, foi dito, né? Foi mencionado diversas vezes e foi visível muitas vezes que o Vegeta era superior ao Goku, cara. E vocês vão entender por quê. Quando o Vegeta chegou na Terra para poder dominar ali, né, toda a população, exterminar a população e tomar o planeta, porque ele trabalhava a mando do Freeza, então o que acontece? Chegando lá, ele se deparou com nada mais, nada menos que o próprio Goku. Depois de ter vencido o Nappa, depois de ter vencido o próprio Raditz, e aí chegou a vez do próprio Vegeta. Cara, o Vegeta, né, por ele ser um príncipe do Saiyajin, ele sempre se vangloriava, sempre se achava como o soldado da elite, o cara mais preparado que tinha, né, do exército Saiyajin. E aí, ele deixava claro toda vez isso. Então o que acontece? A luta dos dois realmente começou ali com um embate até equilibrado. Até o próprio Vegeta mostrar do que realmente ele era capaz de fazer. Cara, uma luta insana e muito memorável. E claro, não somente memorável, mas uma luta raiz, por sinal, certo? E o que eu quero dizer com isso? Porque era porradaria, era sangue, era soco, era um negócio estourando mesmo, certo? E aí o Goku viu que não conseguiria dar conta do Vegeta se não usasse o seu Kaioken. E aí ele usou o seu Kaioken aumentado por várias vezes, senão não conseguiria dar conta do Saiyajin, cara. O Vegeta realmente ele mostrou que naquela ocasião ele era muito superior ao Goku. Porque o Goku não tinha poder para destruir o planeta. Quem chegar aqui nesse canal e falar que naquela ocasião o Goku tinha poder para destruir o planeta, pelo amor de Deus, a gente vai entrar num debate aí profundo. Porque não tinha. E o Vegeta, por ele ser, né, um soldado da elite, cara, ele tinha poder para poder destruir a Terra. E ele lançou um poder para destruir a Terra. Só não conseguiu porque o Goku interviu com seu Kamehameha aumentado com Kaioken. Senão a Terra teria ido de Vasco. Isso é fato. E aí todo mundo vai vir questionar que não, que realmente o Goku tinha poder. Não tinha. Certo? Não tinha. E aí o Vegeta mostrou, né, porque ele era mais poderoso do que o Goku e muito superior a ele. Então, né, um impasse ali, né, durante a luta, o Goku foi evoluindo justamente com o próprio Vegeta. Então, eis um exato momento que o Vegeta resolve se transformar no macaco, no Ozaru. E aí as coisas se complicam para o Goku, porque ele judia do Goku, cara. Ele só não matou o Goku ali por conta do roteiro, por conta do protagonismo. E aí o Goku tem que dar graças a Deus que o Yajirobe estava ali. Que aí o cara foi lá e cortou a cauda do Vegeta.
E aí o Vegeta voltou ao normal, pistola da vida. Só que aí a gente vê que realmente, desde o início, as coisas já não eram a favor do Vegeta, porque mesmo ele sendo superior ao próprio Goku, ele era muito azarado, muito, cara, ok? Enquanto isso, o Goku tinha a ajuda do Kuririn, do Yajirobe e do seu próprio filho Gohan. E aí o Vegeta partiu pra cima dos 4, regaçando todos, velho. Todos, sem choro nenhum. E aí a gente sabe que o Goku pegou a Genkidama ali, né? Formou a Genkidama. E ele estava incapacitado de lançar esse golpe contra o seu adversário. E ele passou para o Kuririn. Então, o Kuririn lança essa Genkidama contra o Vegeta. O Vegeta escapa, melhor dizendo, ele erra, né? O Vegeta. E por pura sorte, cara, por pura sorte, a Genkidama bate e volta nas costas do Vegeta. Cara, o Vegeta era azarado demais, mas eu ria muito nesse episódio, muito. Como é que o cara tem tanto azar como o Vegeta? E ali ele sofre o impacto da Genkidama, caindo no chão. E mesmo assim, ele mostrou porque ele era o príncipe do Saiyajin, partindo para cima dos guerreiros Z com tudo. Então, no exato momento ali, quando a gente vê que a coisa tá quase terminando, eis que o Vegeta, né, prova do seu próprio remédio. Aonde o Gohan se transforma no Ozaru, no macaco. E aí ele começa, cara, a arrebentar tudo, principalmente o Vegeta. E o Vegeta ali, no puro ódio, tentando sobreviver, lutando contra o Ozaru. Pra você ver o nível que o Vegeta era ali. E realmente, então o que ele faz? Ele consegue, né, cortar a cauda do Gohan antes mesmo de morrer. E nessa cena eu ri demais, porque na hora que ele corta a cauda, o Gohan começa a cair, né, e ele cai em cima do Vegeta, velho. Ele cai em cima. Pra vocês terem uma ideia, é muito azar ou não é, galera? Fala sério. Mas mesmo assim o Vegeta tava ali mostrando porque ele era um cara orgulhoso, porque ele era um guerreiro perfeito. Apesar de sofrer aquele impacto, né, do Ozaru em cima, o Vegeta ainda continuou ali, né, caminhando com sangue Saiyajin, expelindo ódio. E realmente, cara, de fato, ele conseguiu entrar na sua nave, né, e conseguiu voltar para o planeta para poder se regenerar, para se curar. Mas, né, o que eu quero falar para vocês é que, imaginem, cara, o Vegeta era muito superior ao Goku, muito, galera. Isso era incontestável, isso era fato, foi mostrado, comprovado. Só que o roteiro sempre está a favor do protagonismo, do protagonista. No caso, Son Goku. O Goku aumentou o Kaioken quadruplo, 3 vezes, 5 vezes, cara. Mesmo assim não deu conta do Vegeta. Ele precisou da ajuda do Kuririn, do próprio Gohan e do Yajirobe. O Yajirobe estava ali, também foi surrado, né? E mostrou porque ele é um espadachim badass de Dragon Ball. Mas mesmo assim, eles não deram conta do Saiyajin, do príncipe do Saiyajin. Aí eu pergunto para vocês, se fosse um caso da gente eliminar o protagonismo, o Goku nunca chegaria ao nível do Vegeta. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Realmente, o Goku, ele tem aquela sede, né? Aquela vontade de sempre superar os seus adversários. Talvez a genética do Goku seja diferente da genética do Vegeta, apesar de serem da mesma raça. Talvez a genética do Goku seja mais evoluída com questão ao que? A evoluir, a sempre superar os seus inimigos. O que eu quero dizer com isso? Então ele tem mais facilidade de adquirir conhecimento e sim expandir todo o seu Ki, né? Tornando ele mais forte. Talvez, não sei, a célula do Goku seja muito diferente do Saiyajin, ok? Porque realmente o Goku, ele é um exemplo de superação. Mas se a gente tirar de fato o roteiro, cara, o Vegeta, ele era muito mais poderoso do que o Son Goku. Nessa luta clássica entre os dois, ficou visível e provado, tá? E não tem outra alternativa. O que a gente tem que entender é que sim, foi nos apresentado uma coisa e com o tempo as coisas mudaram.
o Goku superou, ficou mais forte. Por quê? Eu tô falando isso. Se a gente pegar aqui a bagagem do Vegeta, por ele ser um guerreiro da elite do Saiyajin, ele, ó, já vinha conquistando planetas. Não era de agora, de anos, galera, de anos. Ele era um mercenário, ele conquistava planetas, né? E dava pro Freeza para poder vender aí no mercado negro. Enquanto isso, o Goku era um artista marcial que estava começando, ok? Estava se descobrindo. E ali as suas habilidades não foram colocadas em prática, ok? Em prática, assim, ao nível de lutar com o próprio Vegeta. Nunca foi, de fato, ok? A gente sabe que alguns guerreiros passaram, né, na vida do Goku. Principalmente o Piccolo, ok? Onde os dois tiveram uma luta. Eu posso dizer aqui que foi a luta mais insana que o Goku teve depois, antes do Vegeta, ok? Mas o tempo de experiência que o Vegeta tem como guerreiro era muito mais avançada do que a do Goku. Isso é fato e não tem como a gente alegar isso, certo? Então, foi, né, mostrado pra gente, foi dito pra gente que o Goku realmente, nessa ocasião, ele era inferior ao Vegeta. E aí, vocês concordam com o que a gente está falando? Se vocês concordam, comentem aqui que a gente vai debater isso sim. E aí a gente vai, né, entregar aí algumas pautas. Mas nessa luta, sem sombra de dúvida, cara, eu posso falar para vocês. O Goku, ele venceu, né, a luta, mas perdeu a guerra. Simples assim. Tá? Eu penso dessa forma. Foi uma luta incrível, raiz. Eu ria demais, cara, porque o Vegeta era muito azarado. Realmente, ele era... Porra, não dá pra falar. É você assistindo e rindo, porque você vê, tá na cara, é nítido o quanto o Vegeta era superior ao Son Goku. Beleza? Então, mais um vídeo entregue. Não se inscrever, que é muito importante. Comentem aí que a gente vai adorar saber. E aí, qual foi os pontos positivos e negativos com relação a essa luta? Você acha que Vegeta era superior ao Goku ou não? Ou você acha que tá no sangue do Goku superar os seus adversários? Tá? Independente de quanto tempo de experiência ele tenha na bagagem, assim como o Vegeta tinha. Beleza? Então, meu muito obrigado. Não se inscrever, que é muito importante. E claro, o canal é de vocês. Beleza? Sinta-se em casa e até a próxima. Valeu, galera. Fui!